Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então essa é mais uma videoaula e agora o reino que a gente vai falar é o reino fungi, ou seja, o reino que abrange todos os fungos que existem, certo? Então vamos começar. Quem são os fungos? Eles são seres eucariontes, ou seja, a célula deles possui um núcleo onde fica guardadinho lá dentro do núcleo do DNA, não é disperso no citoplasma, né? Além disso, os eucariontes também têm algumas organelas a mais, tudo que a gente já viu aí anteriormente nas outras aulas, certo? Os fungos, eles podem ser unicelulares, ou seja, possuir apenas uma célula, tá? Existem fungos que são unicelulares, mas uma grande parte são pluricelulares, ou seja, que apresentam muitas células para formar o organismo em si, tá bom? Os fungos pluricelulares, eles são formados por longos filamentos que são microscópicos, que se ramificam muito. Esses filamentos, eles são chamados de hifas. O conjunto de hifas forma o corpo do fungo em si, que é o denominado o micélio, tá? E aí, né, o conjunto aqui, o que fica para fora do solo é o corpo frutífero, tá bom? É interessante vocês já ficarem sabendo que são as hifas que liberam substâncias que digerem os alimentos, que acabam decompondo o alimento, por isso que muitas vezes a gente vê os alimentos ficando embolorados, né, se decompondo, nada mais é do que essas substâncias aqui produzidas pelas hifas, tá? Além disso, as células do fungo possuem uma parede celular de quitina, que confere uma rigidez maior e uma resistência maior ao organismo. E a alimentação dos fungos é heterotrófica, ou seja, todos os fungos necessitam se alimentar de outros seres vivos para conseguir obter energia e nutrientes. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, né, como os seres autótrofos. Então, o modo de vida dos fungos. Então, existem os fungos que são decompositores, eles são muito famosos por serem decompositores, ou seja, eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição, né? O que está morto, digamos assim, os fungos atacam e acabam liberando aquelas substâncias produzidas pelas hifas e acabam se alimentando, né, dessa matéria em decomposição e também fazendo com que essa matéria em decomposição volte para o estado inorgânico, ou seja, vai nutrir o solo, que vai ser puxado pelas plantas, que vai novamente ser transformado em energia química e tudo mais, tá? Então, imagina a loucura que seria se os fungos desaparecessem do ecossistema. Gente, tudo que morresse, tudo que uma fruta que caísse do pé, tudo não ia ser decomposto. Então, ia ter uma grande quantidade de organismos mortos, de corpos, de plantas mortas. A gente não ia nem ter nem lugar para andar, para pisar, porque ia ser uma loucura, porque eles não iam ser mais decompostos pelos fungos. Então, os fungos, ao decompor os alimentos, eles estão tendo um grande papel no ecossistema, grande mesmo, tá, gente? Sem os fungos, essa matéria morta, digamos assim, ela não ia conseguir entrar em decomposição. Claro que existem as bactérias, que também existem bactérias decompositoras, mas agora esse videozinho é dos fungos, né? Então, fungos e bactérias têm função de decompor matéria orgânica, né? E sem eles, tudo se tornaria um caos, porque nada mais que morresse teria a sua decomposição, ia ficar aqui na Terra, a gente não ia ter nenhum lugar para pôr tudo isso, certo? Existem também os fungos que são parasitas. Os fungos que são parasitas, eles se alimentam de matéria viva
Então, ao contrário dos decompositores, que se alimentam de matéria em decomposição, em decomposição, os parasitas, eles se alimentam de matéria viva, ou seja, todos esses fungos que causam doenças aí nos seres humanos são fungos parasitas, né? Eles estão se alimentando de matéria viva. Não é só em ser humano que fungo ataca, tá? Existem muitas plantas que também são atacadas por fungos, né? Que nem aqui, situação a gente fala que deu ferrugem na planta, nada mais é do que um fungo de cor alaranjada que se instala na planta e acaba gerando, digamos assim, uma doença para ela. E no ser humano também tem várias doenças aí, aqui no caso a frieira, né, tem a micose, que são causadas por fungos que se alimentam de matéria viva. Se ele está no seu corpo, na frieira, na micose, ele está se alimentando dos teus nutrientes, tá? E nós temos também os fungos mutualísticos, que são aqueles que vivem em associação com outras espécies. E nesses casos, no caso do mutualismo, as duas espécies se beneficiam, beleza, gente? Não é só uma. Então, aqui é o caso, por exemplo, do fungo e da raiz. Olha só, aqui tem um fungo, né, um cogumelo, e aqui a raiz de uma planta. A associação de fungos e de raízes a gente chama de micorrizas, tá? Como que as micorrizas funcionam? Então, vai ter o fungo e a raiz da planta. Os fungos vão aqui ficar enroladinhos na raiz da planta e os dois vão se beneficiar. Por quê? O fungo vai acabar recebendo toda aquela seiva elaborada que a planta produziu na fotossíntese, produziu glicose, o fungo vai acabar absorvendo para ele também. E a raiz da planta em si, como que ela vai se beneficiar disso? O fungo vai ajudar aqui a quebrar, a absorver mais minerais para a raiz, gerando então mais nutrientes para a planta. Então, os dois vão se beneficiar. Outro exemplo mutualístico de fungos é fungo mais alga, que são os líquens, que a gente até falou ali na aula dos protozoários, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá, que são aqueles líquens que ficam nos troncos das árvores, beleza? Curiosidade, olha só, prestem muita atenção nisso. Quando deparam com algum alimento embolorado, como pães e frutas, algumas pessoas têm o costume de retirar a parte com o bolor e comer o resto do alimento. E aí, pessoal, quem nunca fez isso, né? Às vezes tem o pão de forma que uma parte, uma extremidade tá com bolor e a outra não. Muitas vezes a gente corta e acaba comendo a parte que não tem bolor visível, digamos assim. Mas afinal, pode fazer isso? Não, gente, não pode. Sempre que um alimento tiver embolorado, significa que dentro dele, antes de sair essa parte aqui que a gente consegue enxergar, essa parte verde, antes disso acontecer, as hifas já se espalharam pelo alimento inteiro. Então, as hifas, né, que é essa estrutura aqui que forma os fungos, elas acabaram já se espalhando por todo o alimento e só depois começam a sair aqui essas extremidades para fora, que é o que a gente consegue ver que geram esporos, tá? Então, não é aconselhável comer nada que esteja, nem que seja uma pontinha só com bolor, tá? Esse alimento já não presta mais para alimentação. Então, afinal de contas, uma pessoa que acaba ingerindo, só voltei aqui porque tem uma questão no trabalho de vocês, que vai abordar sobre isso. Então, uma pessoa que se alimenta de um alimento que está embolorado, ela acaba ingerindo qual parte do fungo? Como eu falei para vocês, as hifas, né? Porque as hifas, elas se instalam pelo alimento inteiro, antes de aparecer aqui essa parte que produz esporos para fora, tá? Então, a pessoa acaba ingerindo as hifas, e não é aconselhável fazer isso.
Agora a gente vai ver sobre a classificação dos fungos, beleza? Então, a primeira classificação são os fungos chamados zigomys, os zigomicetos, tá? São aqueles fungos que não formam corpo de frutificação, ou seja, igual os cogumelos aqui, né? Os cogumelos, eles têm corpos de frutificação. Então, esses fungos, eles não possuem corpos de frutificação. São esses fungos que normalmente aparecem aí nos alimentos embolorados, né? São responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos. Então, esses fungos, eles possuem as hifas, né? Que se instalam aí em todo o alimento e depois acabam aqui produzindo esses esporos, que é o que a gente consegue ver essa parte aqui por fora, normalmente verde, azulado, tá? Exemplos, bolor de pão, bolor aqui de um limão, de uma laranja, né? Então, esses fungos são aqueles que são responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos, tá? O próximo grupo é os ascomicetos. Os ascomicetos, eles são responsáveis pela fermentação da produção de pão, né? Do fermento de pão, vocês sabem que tem um fungo agindo ali, na fermentação de cerveja e de vinho também. Então, na preparação, na produção desses alimentos, pão, cerveja e vinho, existem fungos que estão produzindo essa fermentação, tá? Que são os ascomicetos. Então, para a produção de pão, cerveja e vinho, é necessária a utilização desses vinhos. Além disso, os ascomicetos, eles também são alguns parasitas, como, por exemplo, causadores da doença como candidíase ou sapinho, né? São doenças causadas por fungos, tá? Normalmente a candidíase aí na região genitália do homem e da mulher, causando muita coceira, e o sapinho na boca da pessoa, tá bom? E por fim, os basidiomicetos, tá? Esses são aqueles que formam os corpos de frutificação, que são os que têm cogumelo. Então, todos os que têm essa estrutura do cogumelo são os basidiomicetos, tá? Alguns são comestíveis e outros são venenosos, a gente já vai ver pra frente. Então, tem que cuidar muito, não saiam colhendo qualquer cogumelo por aí achando que dá pra comer, que não dá, gente. É só uma pessoa bem, com bastante conhecimento nessa área, que consegue identificar aí um cogumelo que pode e que não pode estar se alimentando. Então, não vão querer fazer isso sem ter o conhecimento, tá? Então, aqui, agora, os próximos slides são os fungos no nosso cotidiano. Só pra gente relembrar, então, existem os fungos, né, na produção de vinho, na produção de cerveja, na produção de queijo, na produção de pão. São fungos utilizados na nossa culinária. Existem também os cogumelos que são comestíveis, tá? Aqui, pelo que eu pesquisei, são fotos de cogumelos comestíveis, que você pode ingerir sem sofrer nenhum dano, tá? À tua saúde, cogumelos comestíveis. Mas também existem os cogumelos venenosos. Percebam que os cogumelos venenosos, eles já têm uma cor mais chamativa. Normalmente na natureza, tudo que tem uma cor vermelha, assim, um vermelho muito cheguei, é venenoso, tá? Não é regra, mas é uma forma de você meio que se orientar. Então, aqui, pelo que eu pesquisei também, são alguns dos cogumelos venenosos. Mas, mais uma vez, pessoal, isso daqui, um especialista mesmo para conseguir te dizer o que pode ser comestível e o que não pode, né? Aqueles que tem no mercado, você pode se alimentar de todos eles não vão vender um cogumelo venenoso, tá? Então, no mercado pode comprar qualquer cogumelo sem medo, mas na natureza não vão começar a colher cogumelo por aí achando que podem ou não comer. Aí a frieira também, né, cenas fortes aqui, quem não gosta fecha o olho, são causadas pelos fungos. Micoses, né, que são aquelas manchas na pele, também são causadas pelos fungos. E também lembrando ali da candidíase e do sapinho, que também são doenças causadas por fungos, certo, gente?
Então, a aula de hoje era sobre isso. Se ficou alguma dúvida, me mandem perguntas, me mandem as dúvidas, que a gente tá aí para isso, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau!